Eu perdi meus pais em um incêndio. E anos depois, outro acidente mudou minha vida. Eu ainda consigo fechar os olhos e sentir o mormaço pesado de Cuiabá subindo pelo asfalto, misturado com aquele cheiro metálico de faísca e madeira velha carbonizada. Eu tinha apenas 6 anos de idade, mas a memória de uma criança que vê o mundo desabar é mais nítida do que qualquer fotografia de porta-retrato. Naquela noite, o calor não vinha apenas do clima típico do Mato Grosso, que já era sufocante o bastante para fazer a gente suar parado na frente do ventilador de teto barulhento. O calor vinha das paredes da nossa casa humilde, um sobradinho com pintura descascada que meu pai, o Sr. Wilson, tentava manter em pé com muito esforço e pouco dinheiro. Meu pai era um homem alto, de mãos grossas e calejadas pelo trabalho na oficina, enquanto minha mãe, a dona Clarice, era a personificação da doçura, sempre com um lenço no cabelo e o cheiro de café coado perfumando a cozinha. Eles eram o meu mundo inteiro, mas em questão de 30 minutos, aquele mundo se transformou em brasas, fumaça preta e gritos que eu ainda escuto toda vez que o silêncio da madrugada fica pesado demais. Lembro de ter acordado com o som de algo estalando, como se fossem fogos de artifício molhados. Tentei chamar pela minha mãe, mas a voz não saiu porque a garganta já estava arranhando com a fumaça tóxica que subia pelo corredor. O assoalho de madeira queimava rápido demais. Eu estava encolhido debaixo da cama, abraçado com um carrinho de plástico quebrado, chorando sem fazer barulho, paralisado pelo terror. O ar sumiu. O oxigênio era um luxo que eu não tinha mais. E foi exatamente quando eu achei que ia simplesmente apagar e nunca mais acordar que a porta do meu quarto veio abaixo com um estrondo de chute. No meio daquela névoa escura e alaranjada, surgiu uma figura que parecia um gigante de metal. Era um homem com uma armadura amarela, máscara de oxigênio e um capacete que brilhava sob a luz das chamas. Ele não hesitou. Ele mergulhou no fogo como se fosse um mergulhador, entrando em uma piscina morna. Aquele homem era o Sargento Batista. Ele me pegou no colo com uma força que eu nunca tinha sentido antes. Lembro da sensação do tecido grosso da farda dele contra a minha pele, do som ruidoso da respiração dele dentro daquela máscara e do calor insuportável que parecia querer derreter o mundo lá fora. Batista me envolveu em uma manta úmida e correu. Ele não olhou para trás. Enquanto ele descia as escadas que já estavam desabando, eu vi, pelo canto do olho, a última imagem dos meus pais. Eles estavam no final do corredor, tentando desesperadamente chegar até o meu quarto, mas o fogo tinha criado uma barreira intransponível. Aquele foi o último segundo em que eu os vi vivos. Quando o sargento pisou na calçada e o ar fresco da noite cuiabana bateu no meu rosto, eu apaguei. Acordei dias depois em uma cama de hospital, com os pulmões cansados e a notícia de que eu agora estava sozinho no mundo. Ou pelo menos, era o que eu achava até ver aquele mesmo gigante de metal sentado na poltrona ao lado da minha cama, mas agora sem a máscara, revelando o rosto de um homem de uns 40 e poucos anos, com olhos cansados e um sorriso que transmitia uma paz que eu não merecia sentir naquele momento. Batista não me deixou ir para um abrigo. Ele disse que o destino tinha cruzado nossos caminhos por um motivo. Ele já era viúvo e não tinha filhos. E ali, naquele quarto de hospital com cheiro de desinfetante, ele segurou a minha mão e prometeu que eu nunca mais passaria frio ou fome. Ele me adotou legalmente em um processo que durou quase 2 anos, mas no meu coração, ele se tornou meu pai no exato momento em que me tirou debaixo daquela cama. Eu cresci vendo as botas dele sujas de lama e cinza no corredor de casa, ouvindo as histórias de salvamentos no quartel e sentindo o orgulho inflar meu peito toda vez que eu via o caminhão vermelho passando com a sirene ligada. Eu sabia, desde os 7 anos de idade, que minha vida pertenceria ao fogo. Eu queria ser como ele. Eu precisava ser como ele. Queria transformar aquela dor terrível de ter perdido tudo em uma ferramenta para garantir que nenhuma outra criança passasse pelo que eu passei. A adolescência não foi fácil. Eu era um garoto introspectivo, carregando o peso de um luto que nunca cicatrizou de verdade. Enquanto os outros meninos da minha idade estavam preocupados com festas de 15 anos ou jogos de futebol no asfalto quente da vizinhança, eu passava horas na biblioteca ou fazendo flexões no quintal de casa, sob o sol de 40 graus, preparando meu corpo para o que estava por vir. Batista me apoiava, mas ele sempre foi honesto. Ele dizia que ser bombeiro no Brasil não era apenas sobre heroísmo, era sobre aguentar o tranco de uma estrutura muitas vezes precária. Era sobre ver a miséria de perto e continuar de pé. Ele me ensinou a ler o fogo, a entender que as chamas têm personalidade e que o medo é o que nos mantém vivos desde que não nos paralise.
Eu estudei como se minha vida dependesse disso, porque na verdade a minha identidade dependia. Eu não era apenas o Gael, o órfão do incêndio do bairro popular. Eu seria o Gael, o bombeiro que domina o inferno. Quando completei 18 anos, prestei o concurso. Lembro da ansiedade de ver meu nome na lista de aprovados. O sargento Batista, que na época já estava chegando perto da aposentadoria e ocupava um cargo de destaque no comando do quartel central, me deu um abraço que quase quebrou minhas costelas. Ele não usou o seu poder para me facilitar nada. Pelo contrário, ele exigiu o dobro de mim. No curso de formação, os instrutores me olhavam sabendo de quem eu era filho adotivo, e eu sentia que precisava provar a cada segundo que eu estava ali por mérito próprio. Eu rastejei no barro, carreguei bonecos de 80 quilos nas costas, apaguei incêndios controlados que faziam o suor entrar nos meus olhos e arder como pimenta. Foram meses de privação de sono, de mãos esfoladas e de uma disciplina quase militar que moldou o homem que eu sou hoje. No dia da minha formatura, quando recebi a minha farda oficial, eu olhei para o céu e pensei nos meus pais biológicos. Eu esperava que, de onde quer que estivessem, eles sentissem que o sacrifício deles não tinha sido em vão. A vida de um recém-formado no Corpo de Bombeiros é um choque de realidade. Minha primeira lotação foi em um quartel de uma zona periférica, onde os chamados eram constantes. A gente atendia de tudo, desde acidentes de trânsito horríveis na rodovia até gatos presos em telhados de zinco que queimavam a mão de quem encostasse. Mas o que eu mais temia, e ao mesmo tempo o que eu mais buscava, eram os incêndios estruturais. Toda vez que o alarme do quartel tocava, meu coração disparava em um ritmo frenético. O som daquela sirene era como um gatilho que me transportava de volta para debaixo da cama aos 6 anos de idade. Eu sentia um frio na espinha, mas assim que eu vestia a minha aproximação, aquela roupa pesada que protege contra o calor extremo, e ajustava o meu cilindro de ar, eu me tornava outra pessoa. Eu me tornava o sucessor do Sargento Batista. Eu estava pronto para enfrentar o monstro que tinha levado a minha família original. Eu mal sabia que, em um desses plantões de domingo, o destino estava preparando uma surpresa que mudaria completamente o rumo da minha história. Era um dia típico de verão brasileiro, com aquelas nuvens pesadas de chuva se formando no horizonte. Mas o ar ainda estava tão seco que parecia que a gente estava respirando poeira. O chamado veio por volta das 15 horas. Um edifício comercial antigo no centro da cidade estava em chamas. Era um prédio de 5 andares, sem manutenção, cheio de materiais inflamáveis. Quando o caminhão dobrou a esquina e eu vi a coluna de fumaça preta rasgando o céu azul, eu soube que aquele não seria um chamado comum. O fogo estava saindo pelas janelas do 3º andar como línguas de um dragão faminto. O público gritava na calçada. A polícia tentava isolar a área. E o calor era tão intenso que as pessoas do outro lado da rua protegiam o rosto com as mãos. Meu comandante deu a ordem. Entrada forçada pelo lado sul. Eu e meu parceiro de equipe, um cara chamado Rodrigo, pegamos a mangueira e o machado e entramos naquele túnel de fumaça. A visibilidade era 0. Eu usava a lanterna acoplada ao capacete, mas o feixe de luz batia na fumaça e voltava, criando uma parede branca opaca. O som era ensurdecedor. As vigas de metal retorcendo, o estalo das vidraças quebrando e o rugido constante das chamas consumindo tudo o que viam pela frente. No meio daquele caos, eu ouvi um choro. Não era o choro de um adulto desesperado. Era um som abafado, agudo, vindo de algum lugar nos fundos do 3º andar. Meu parceiro sinalizou para voltarmos, porque a estrutura estava instável, mas algo dentro de mim, uma força que eu não conseguia controlar, me impulsionou para a frente. Eu sabia que havia alguém ali. Eu sabia que, se eu não chegasse a tempo, o ciclo de tragédia da minha infância se repetiria com outra pessoa. Avancei pelo corredor, tateando as paredes que pareciam derreter sob as minhas luvas. O calor era tão forte que eu comecei a sentir minha pele pinicar, mesmo através da proteção da farda. E foi aí que eu a vi. No final de uma sala de arquivos, encurralada entre uma mesa de ferro e uma parede que estava prestes a ceder, havia uma mulher. Ela não parecia ter mais do que 20 e poucos anos, e seus olhos estavam arregalados de pavor, refletindo o fogo que nos cercava. Naquele exato momento, o teto acima de nós deu um estalo ameaçador. Edite 1. Para quem perguntou, o Sargento Batista hoje está aposentado, mas ele ainda acorda cedo e polimenta as medalhas dele todo domingo. Ele é meu herói absoluto, e o homem que me ensinou que família é quem a gente escolhe. Edite 2. Cuiabá é realmente um forno, pessoal.
Trabalhar com farda de combate a incêndio em uma cidade que faz 40 graus na sombra exige um preparo físico de atleta olímpico. A gente perde uns 3 quilos de água por plantão. Edit 3. O trauma do incêndio nunca some 100%. Eu ainda tenho pesadelos com o cheiro de fumaça, mas estar no quartel me dá a sensação de que estou lutando contra o meu próprio passado. O resgate que mudou meu destino entre as cinzas do terceiro andar, o estalo que o teto deu, foi como um tiro de espingarda ecoando dentro daquela sala de arquivos. Eu sabia que o tempo não era mais nosso aliado. O fogo já tinha comido boa parte das vigas de sustentação e o calor ali dentro devia estar batendo os 200 graus Celsius fácil. A mulher estava encolhida, com um vestido de linho claro que já estava manchado de fuligem e cinzas, protegendo o rosto com uma pasta de couro velha. Quando meus olhos encontraram os dela através da viseira do meu capacete, eu não vi apenas uma vítima. Eu vi a mim mesmo 30 anos atrás. Vi o mesmo pavor paralisante, a mesma sensação de que o mundo estava se fechando em um caixão de brasas. Ela tentou gritar, mas a fumaça já tinha roubado a voz dela, deixando apenas um chiado desesperado que me cortou a alma. Eu ignorei o rádio que gritava no meu ombro com a voz do Rodrigo, mandando eu recuar imediatamente porque o pavimento ia ceder. Eu não podia recuar. Se eu desse um passo para trás, aquela mulher viraria cinzas em menos de 2 minutos. Avancei por cima de uma estante de metal que tinha acabado de desabar, sentindo o solado da minha bota derreter levemente no contato com o ferro incandescente. O peso do meu equipamento, cerca de 30 quilos entre o cilindro, a farda e as ferramentas, parecia triplicar com o cansaço e a adrenalina, mas eu não sentia dor. Eu só sentia a urgência. Cheguei perto dela e, sem dizer uma palavra, porque o barulho do incêndio impedia qualquer diálogo, eu a envolvi com a minha própria manta de salvamento aluminizada. Ela era pequena, de pele clara e cabelos castanhos que estavam grudados no suor do rosto, mas tinha uma força nos dedos que quase rasgou a minha luva quando ela se agarrou ao meu braço. Eu a peguei no colo da mesma forma que o Batista tinha feito comigo naquela noite em Cuiabá. Naquele momento, eu senti que o círculo estava se fechando. Eu era o gigante de metal agora. O caminho de volta foi um pesadelo coreografado. O corredor por onde eu entrei já não existia mais. Uma parede de fogo cortava o acesso às escadas principais. Eu olhei para a janela do terceiro andar. O vidro já tinha estourado com a pressão do calor. Eu via a escada Magiros lá fora, posicionada, mas a fumaça que saía era tão densa que os caras lá embaixo não conseguiam me enxergar. Eu precisava chegar até o parapeito. A cada passo, o chão de concreto sob meus pés parecia vibrar, avisando que o prédio estava pedindo arrego. A mulher no meu colo estava desmaiada, o que era ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Uma bênção porque ela não sentiria o pavor da queda se algo desse errado, e uma maldição porque ela era um peso morto que eu precisava equilibrar enquanto o oxigênio do meu cilindro apitava o aviso de reserva. "Vamos, Gael, vamos, cacete!" Eu gritava dentro da máscara, sentindo o suor escorrer pelos meus olhos e arder como se fosse ácido. Consegui alcançar a janela. O ar fresco da rua bateu no meu capacete, mas a fumaça preta que saía do andar de baixo criava um vácuo perigoso. Eu fiz o sinal com a lanterna, balançando de um lado para o outro. Lá embaixo, a multidão deu um grito que eu conseguia ouvir mesmo por cima do rugido das chamas. A escada começou a se mover na minha direção. Foram os 30 segundos mais longos da minha vida. Eu segurava aquela mulher como se ela fosse o tesouro mais precioso do mundo, mantendo o corpo dela o mais longe possível do calor que subia pelas paredes externas. Quando a cesta da escada encostou no parapeito, o Rodrigo estava lá, esticando os braços. Eu entreguei ela primeiro. No momento em que ele a segurou com firmeza, eu senti um alívio que quase me fez desmoronar ali mesmo. Pulei para dentro da cesta segundos antes de uma explosão de flashover, quando todos os gases inflamáveis no teto entram em combustão ao mesmo tempo, engolir a sala onde estávamos. Descemos sob os aplausos das pessoas que se aglomeravam na calçada, mas eu não conseguia sorrir. Meus pulmões estavam em brasa, e eu só queria tirar aquela máscara. Assim que meus pés tocaram o asfalto quente da avenida, os paramédicos vieram correndo. Eles levaram a mulher para a ambulância do SAMU. Eu fiquei ali, sentado no meio-fio, com a cabeça entre os joelhos, tentando recuperar o fôlego enquanto o suor formava uma poça no chão. O sargento Batista, que mesmo aposentado sempre dava um jeito de aparecer nos grandes incêndios para fiscalizar, chegou perto de mim. Ele não disse, "Bom trabalho." Ele apenas colocou a mão no meu ombro e apertou forte. Ele sabia. Ele viu nos meus olhos que aquele resgate tinha sido pessoal.
Ele viu que eu tinha acabado de exorcizar um dos meus maiores demônios. Depois que o incêndio foi controlado e o rescaldo começou, eu voltei para o quartel. O clima era de vitória, mas eu estava inquieto. Quem era aquela mulher? O que ela estava fazendo em uma sala de arquivos de um prédio condenado no meio de uma tarde de domingo? O Rodrigo, meu parceiro, veio sentar do meu lado no refeitório enquanto a gente tomava aquele café preto de quartel, forte e doce, servido em copo americano. Ele me contou que o nome dela era Lívia. Ela era advogada e, segundo os primeiros relatos, estava tentando recuperar documentos de um processo antigo contra a imobiliária que era dona do prédio. Cara, você foi louco de entrar lá. Aquilo ia cair a qualquer momento, o Rodrigo disse, balançando a cabeça. Eu só dei um gole no café e olhei para as minhas mãos que ainda tremiam levemente. Eu ouvi ela chorar, Rodrigo. Eu não tive escolha, respondi com a voz rouca. Nos dias que se seguiram, a imagem da Lívia não saía da minha cabeça. Não era apenas atração física, embora ela fosse uma mulher bonita, mesmo coberta de fuligem. Era uma conexão estranha, uma sensação de que as nossas histórias tinham se cruzado por algo muito maior do que um simples acidente. Eu descobri que ela tinha sido levada para o hospital geral com uma leve intoxicação por fumaça e algumas queimaduras de primeiro grau nos braços. Batista, percebendo o meu interesse em comum, começou a me questionar. Ele, com toda a sua experiência de décadas lidando com a psicologia dos bombeiros, sabia que o trauma de salvamento às vezes criava laços perigosos. Gael, cuidado para não confundir o dever com o destino. Ele me avisou uma noite, enquanto a gente limpava o jardim de casa sob o luar prateado. Mas eu já estava envolvido demais. Eu precisava saber se ela estava bem. Uma semana depois, eu criei coragem e fui até o hospital. Eu estava de folga, vestindo uma camisa polo simples e calça jeans, mas as marcas do meu trabalho estavam ali. As cicatrizes pequenas nas mãos e o olhar de quem já viu o que a maioria das pessoas prefere ignorar. Quando entrei no quarto, ela estava sentada na cama, olhando pela janela o movimento dos carros lá fora. O sol da tarde batia no rosto dela, realçando a cor dos seus olhos, que agora estavam limpos e cheios de vida. Quando ela me viu, ela não perguntou quem eu era. Ela soube na hora. O silêncio que se instalou no quarto não foi desconfortável. Foi um silêncio de reconhecimento. Você é o homem que me tirou de lá, ela disse, com a voz ainda um pouco falha. Eu apenas assenti e me aproximei. Lívia me contou que estava investigando uma série de irregularidades naquelas edificações do centro. Ela me explicou que o incêndio poderia não ter sido um acidente elétrico, como todos pensavam. Ela falou sobre documentos, nomes de poderosos da cidade e um esquema de corrupção que envolvia a queima proposital de arquivos para apagar provas. Enquanto ela falava, eu sentia um frio na barriga. O que começou como um resgate heróico estava se transformando em algo muito mais sombrio e perigoso. Ela segurou a minha mão, a mesma mão que a tinha puxado do abismo, e me pediu ajuda. Ela não tinha mais ninguém em quem confiar, já que a polícia parecia estar ignorando as evidências que ela tinha coletado. Eu olhei para aquela mulher e soube, naquele instante, que a minha vida nunca mais seria a mesma. Eu era um bombeiro, treinado para apagar fogos, mas o incêndio que a Lívia estava me mostrando era um que não se apagava com água. Era um fogo que vinha de dentro, movido por ganância e segredos que o Sargento Batista, por algum motivo, nunca tinha me contado sobre a história da nossa própria cidade. Edite 1. Galera, muita gente perguntando sobre o equipamento. A manta aluminizada que usei na Lívia reflete até 90% do calor radiante. Sem ela, ela teria sofrido queimaduras graves só de eu carregar ela pelo corredor. Edite 2. O café de quartel é patrimônio imaterial do Brasil. Se não for forte o suficiente para acordar um morto, a gente nem bebe. E sim, o copo americano é obrigatório. Edite 3. Eu comecei a sentir que o Batista está escondendo algo. Ele ficou muito tenso quando mencionei que a Lívia estava investigando a imobiliária. Tem algo debaixo dessa fumaça que eu ainda não estou enxergando. Segredos que o fogo não conseguiu esconder. A noite em Cuiabá tem um jeito estranho de abafar os sons. Mas naquela terça-feira, o silêncio na sala de estar da casa do meu pai adotivo parecia carregado de eletricidade. Eu estava sentado no sofá de corino que rangia a cada movimento, enquanto o sargento Batista limpava um de seus antigos coturnos na varanda, sob a luz amarela de uma lâmpada que atraía dezenas de mosquitos. Eu não conseguia tirar da cabeça o que a Lívia tinha me dito no hospital. As palavras dela sobre incêndios criminosos e arquivos apagados propositalmente ecoavam como um alarme de incêndio que ninguém conseguia desligar.
Olhei para o Batista, aquele homem que era minha rocha, e senti uma pontada de dúvida pela primeira vez na vida. Por que ele tinha ficado tão rígido quando mencionei o nome da imobiliária? Por que o olhar dele, sempre tão firme, desviou para o chão quando eu perguntei sobre o histórico daquele prédio no centro? Eu precisava de respostas, mas o medo de que as respostas destruíssem a imagem do meu herói era quase tão grande quanto o calor daquela noite de janeiro. Lívia recebeu alta 2 dias depois, mas ela não voltou para casa. Ela me ligou de um número restrito, com a voz trêmula, dizendo que seu apartamento tinha sido revirado. Alguém estava atrás do que ela sabia. Eu não pensei 2 vezes. Busquei ela em um posto de gasolina na saída para a Chapada e a levei para um pequeno chalé de madeira que pertence a um tio do Rodrigo, lá no meio do mato, onde o sinal de celular mal chegava e o único som era o das cigarras e do vento batendo nas folhas de mangueira. Quando chegamos lá, o clima estava pesado, com nuvens de chuva se acumulando no horizonte, anunciando aquela tempestade de verão que desaba de uma vez só e inunda tudo. Lívia estava pálida, com os braços ainda enfaixados, mas os olhos dela brilhavam com uma determinação que me assustava. Ela abriu uma mochila de lona e tirou de lá uma pasta de plástico que tinha conseguido salvar antes do teto do prédio desabar. Estava chamuscada nas bordas, mas o conteúdo estava intacto. Ela começou a espalhar papéis sobre a mesa de madeira rústica do chalé. Eram mapas antigos da cidade, registros de imóveis e, o mais impactante, uma lista de ocorrências do Corpo de Bombeiros de 30 anos atrás. Meus olhos correram pelas datas e o meu coração parou quando vi o endereço da minha antiga casa, aquela onde meus pais biológicos morreram. Ao lado do registro, havia uma anotação feita à mão, quase ilegível pela ação do tempo, que dizia: causa indeterminada, sem perícia técnica. Eu senti um soco no estômago. 30 anos acreditando que tinha sido um curto-circuito em um ventilador velho, e agora eu estava lendo que nunca houve uma perícia de verdade. Lívia me olhou com uma tristeza profunda e colocou a mão sobre a minha. Ela me explicou que aquela imobiliária, a mesma que era dona do prédio onde eu a salvei, tinha um padrão. Eles compravam terrenos em áreas que seriam valorizadas pela prefeitura e, coincidentemente, incêndios acidentais limpavam os lotes de moradores antigos ou de prédios tombados que não podiam ser demolidos legalmente. O suor frio começou a escorrer pela minha nuca. A teoria era monstruosa demais para ser real. Eu estava falando de um esquema que durava décadas, uma engrenagem de sangue e fogo que tinha moído a minha infância para construir prédios de luxo. Mas o pior ainda estava por vir. Lívia puxou um documento mais recente, uma cópia de um relatório de vistoria que ela tinha interceptado. No rodapé da página, onde deveria estar a assinatura do oficial responsável por atestar que o prédio do centro estava dentro das normas de segurança, havia um nome que eu conhecia melhor do que o meu próprio. A assinatura era do Sargento Batista, datada de 5 anos atrás, quando ele ainda estava na ativa e trabalhava no setor de prevenção. Minha visão ficou turva. O homem que me salvou das chamas, o homem que me ensinou a ser um cidadão de bem, tinha assinado a liberação de um prédio que era uma bomba-relógio de entulho e fiação podre. O chão pareceu sumir sob meus pés. Eu saí do chalé sem dizer nada, ignorando os chamados da Lívia. Eu precisava dirigir. Precisava sentir o vento no rosto para não enlouquecer. Peguei a estrada de volta para a cidade enquanto a chuva começava a cair, lavando o asfalto quente e levantando aquele cheiro de terra molhada que eu costumava amar, mas que agora parecia sufocante. Eu pensava em cada detalhe da minha vida com o Batista. As festas de aniversário, os conselhos sobre honra, as medalhas de bravura na parede da sala. Seria tudo uma fachada? Ou seria ele uma vítima de um sistema muito maior do que ele mesmo? O suspense me corroía por dentro. Eu estava dividido entre a lealdade ao homem que me deu tudo e a verdade sobre a morte dos meus pais. Cheguei em casa por volta das 22 horas, encharcado da cabeça aos pés. Batista estava na cozinha, tomando um copo de leite frio. Ele me olhou e, pelo brilho nos olhos dele, ele soube que eu tinha descoberto algo. "Gael, senta aqui", ele disse, com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Uma voz cansada, desprovida daquela autoridade de comando que ele sempre ostentava. Eu não sentei. Eu joguei a cópia do relatório de vistoria sobre a mesa de fórmica branca. "Por que você assinou isso, pai?" Eu perguntei, e a palavra pai saiu da minha boca carregada de uma mágoa que eu não sabia que existia. Ele olhou para o papel e depois fechou os olhos, respirando fundo. O barulho da chuva no telhado de zinco da garagem era a única coisa que preenchia o vazio entre nós.
Ele começou a falar sobre como as coisas funcionavam no quartel antigamente, sobre pressões políticas de cima, de gente que tinha o poder de destruir carreiras com um estalar de dedos. Ele disse que, na época, ele acreditava que eram apenas irregularidades menores, que ninguém se machucaria. Ele disse que fez isso para garantir que eu tivesse uma vida boa, para que nunca me faltasse nada. Mas eu não queria ouvir sobre a vida boa que ele me deu com o dinheiro ou a influência de gente corrupta. Eu queria saber sobre a noite em que minha casa queimou. Perguntei diretamente, com os olhos fixos nos dele, se aquele incêndio também tinha sido facilitado. O silêncio que se seguiu foi a resposta mais dolorosa que eu já recebi. Ele não confirmou, mas também não negou. Ele apenas disse que na noite em que me salvou, ele não estava lá por acaso. Ele tinha sido enviado para monitorar o local, mas que algo deu errado e as chamas saíram do controle rápido demais. Ele disse que o remorso de não ter conseguido salvar meus pais foi o que o levou a me adotar, como uma forma de tentar pagar uma dívida impagável com o universo. Eu senti vontade de gritar, de quebrar tudo naquela casa que agora parecia uma prisão feita de memórias distorcidas. Saí de casa novamente batendo a porta com tanta força que o quadro com a nossa foto de formatura caiu da parede. Eu estava no meio de um turbilhão. De um lado, a mulher que eu tinha salvado e que agora representava a única verdade que me restava. Do outro, o homem que me salvou e que, ao mesmo tempo, era o arquiteto da minha tragédia. O quartel me ligou no meio daquela confusão mental. Havia um alerta de desabamento em uma área de risco por causa da chuva torrencial. O dever me chamava. Mas como eu poderia salvar alguém se eu sentia que estava desmoronando por dentro? Eu fui para o quartel, vesti a farda mecanicamente, mas o peso do capacete parecia pesar 1000 quilos. Eu olhava para os meus companheiros e me perguntava quantos deles também tinham segredos escondidos sob as fardas impecáveis. Enquanto o caminhão cortava as ruas alagadas da cidade com a sirene ligada, eu tomei uma decisão. Eu ia levar essa investigação até o fim, custasse o que custasse. Se o Batista estava envolvido, ele teria que responder por isso. Se a imobiliária era a responsável pela morte dos meus pais, eu ia pessoalmente garantir que o império deles virasse cinzas. Mas dessa vez, cinzas de justiça, não de crime. O clima no caminhão era tenso. O rádio não parava de chiar com notícias de árvores caídas e famílias presas em casas inundadas. No fundo do meu peito, a dor do passado se misturava com a adrenalina do presente. Eu estava prestes a entrar em um território onde o fogo não era o maior perigo, mas sim a lama que cobria a história daquela cidade. E eu sabia que a Lívia, escondida naquele chalé, era a chave para abrir a última porta desse inferno. O suspense sobre o que aconteceria a seguir era quase insuportável, mas eu sentia que a tempestade lá fora era apenas um reflexo da tempestade que estava prestes a mudar a minha vida para sempre. Edit 1. Pessoal, eu sei que muitos de vocês estão em choque com o que descobri sobre o Batista. Eu também estou. É difícil aceitar que a pessoa que você mais ama pode ter um lado tão escuro. A vida não é preto no branco. Edit 2. Sobre o chalé, fiquem tranquilos. O tio do Rodrigo é de extrema confiança, e aquele lugar é praticamente invisível no mapa. A Lívia está segura por enquanto, mas eu sei que não podemos ficar escondidos para sempre. Edit 3. A chuva em Cuiabá é coisa séria. O solo não aguenta e os alagamentos acontecem em minutos. Trabalhar em resgate nessas condições é exaustivo, mas ajuda a manter a minha cabeça focada em algo que não seja a minha própria dor. O peso da herança e o preço da verdade no meio da tempestade. A água da chuva que caía naquela noite em Cuiabá não era purificadora. Ela parecia lavar a sujeira das ruas e trazê-la toda para a superfície, transformando os bueiros em fontes de lama e segredos antigos. Eu estava dentro do caminhão do Corpo de Bombeiros, o autobomba-tanque número 12, sentindo o balanço da suspensão enquanto atravessávamos áreas alagadas para atender o chamado de um desabamento. O som da sirene, que antes me trazia uma sensação de propósito e heroísmo, agora soava como um lamento fúnebre nos meus ouvidos. Meus pensamentos estavam a quilômetros dali, no chalé onde deixei a Lívia e na cozinha onde deixei o homem que eu chamava de pai. O Batista não era apenas o meu salvador. Ele era o guardião de uma engrenagem que destruiu a minha família original. A revelação de que ele estava presente na noite do incêndio da minha casa e que aquela tragédia poderia ter sido evitada queimava mais do que qualquer brasa que eu já tivesse tocado com as minhas luvas de Kevlar. Chegamos ao local da ocorrência, uma encosta em um bairro de periferia onde o solo encharcado tinha cedido.
levando parte de 2 barracos de madeira. O cenário era de guerra. A lama vermelha e pegajosa cobria tudo, e o cheiro de terra molhada se misturava ao de esgoto e gás de cozinha que vazava de algum botijão enterrado. Eu pulei do caminhão e, por um momento, a disciplina militar e o treinamento de anos assumiram o controle. Eu precisava ser o Sargento Gael, o homem técnico, o profissional que não deixa a emoção nublar o julgamento. Começamos o trabalho de escoramento e busca. O Rodrigo estava ao meu lado, operando o desencarcerador com uma precisão cirúrgica, mas ele percebeu que eu não estava bem. "Gael, foca aqui, parceiro! A gente tem uma criança presa ali embaixo!" Ele gritou, tentando superar o barulho do motor do caminhão e o estrondo dos trovões que sacudiam o céu. Trabalhamos por 4 horas seguidas sob uma chuva que não dava trégua. Meus músculos gritavam de exaustão e o frio, sim, Cuiabá consegue ser fria quando a tempestade é brava, começou a entrar nos meus ossos. Conseguimos tirar a criança com vida. Um menino de uns 8 anos que me olhou com os mesmos olhos de jabuticaba que eu tinha quando o Batista me resgatou. Naquele instante, eu entendi o que a Lívia queria dizer sobre justiça. Se eu não fizesse nada, se eu deixasse o Batista e aquela imobiliária saírem impunes, eu estaria traindo cada pessoa que eu jurava proteger. Quando o turno finalmente acabou e voltamos para o quartel, eu estava coberto de lama da cabeça aos pés, mas minha mente estava límpida. Eu sabia o que precisava fazer. Tomei um banho rápido, troquei de roupa e, sem pedir autorização para ninguém, peguei meu carro e fui direto para o chalé. Eu precisava de mais provas. Lívia estava acordada, sentada à mesa com um notebook antigo e uma pilha de documentos que ela tinha conseguido por meio de contatos no cartório. Ela me mostrou algo que fez meu sangue gelar. O nome da imobiliária, a Terra Nova Empreendimentos, pertencia a um conglomerado que tinha como um dos conselheiros ocultos o atual secretário de Segurança Pública, o homem que mandava em todos nós. E o Batista? O Batista tinha sido o elo de ligação. Ele não era o mentor, mas era o facilitador de campo. Ele recebia os chamados incentivos para que as vistorias fossem aprovadas ou para que as causas de incêndios em terrenos de interesse fossem dadas como acidentais. "Gael, eu descobri quem deu a ordem para queimar a sua casa 30 anos atrás", a Lívia disse com a voz baixa, quase um sussurro. Ela puxou um papel amarelado, um registro de transferência bancária que tinha sido arquivado por engano, junto com os processos de desapropriação. O nome de quem pagou pela limpeza do lote onde eu morava era o mesmo homem que hoje comandava o estado. E o valor tinha sido depositado em uma conta conjunta que na época pertencia ao Batista e à falecida esposa dele. O mundo girou. Meu pai adotivo não me adotou apenas por remorso. Ele me adotou como uma forma de calar a própria consciência e talvez para garantir que eu nunca fizesse as perguntas certas. Ele comprou a minha lealdade com afeto e uma farda. Eu não esperei o sol nascer. Voltei para a cidade e fui direto para a casa do Batista. Ele ainda estava na varanda, sentado na mesma cadeira de balanço, como se estivesse esperando por mim. O olhar dele estava perdido no horizonte cinza do amanhecer. Eu não gritei. Eu não usei a violência. Eu apenas coloquei as provas sobre o colo dele. "Eu quero a verdade, toda ela, ou eu mesmo te entrego na corregedoria agora", eu disse, sentindo uma lágrima solitária escorrer pelo meu rosto, limpando uma trilha de fuligem que eu não tinha visto no espelho. Batista suspirou, um som longo e dolorido. Ele começou a confessar. Ele contou que na época ele era jovem e estava endividado, com a esposa doente. Eles ofereceram uma saída fácil. Ele deveria apenas garantir que o fogo começasse do jeito certo e que o socorro demorasse o suficiente para o seguro pagar e o terreno ser liberado. Mas ele me disse que não sabia que haveria pessoas dentro da casa. Ele jurou que a ordem era para que a casa estivesse vazia, mas que meus pais tinham voltado mais cedo de um jantar. Quando ele viu as chamas subindo e percebeu que a gente estava lá dentro, o desespero tomou conta. Ele entrou no fogo por conta própria, desobedecendo a ordem de esperar o tempo de resposta padrão. Ele me salvou porque não conseguia viver com o peso de ter matado uma criança, mas ele não conseguiu chegar a tempo nos meus pais. O dinheiro que ele recebeu, ele usou para me dar a melhor educação possível, para me transformar no homem que ele nunca teve coragem de ser. "Eu criei um monstro de honra para tentar matar o canalha que eu fui, Gael", ele disse, soluçando sem vergonha. O impacto daquela confissão foi devastador. Eu olhava para aquele homem e via o herói que me ensinou a ler, que me ensinou a dirigir, que me abraçou quando eu perdi meu primeiro amor. E via também o assassino dos meus pais.
Era uma dualidade insuportável, mas o tempo estava acabando. Lívia me ligou dizendo que carros pretos tinham sido vistos rondando o chalé. Eles sabiam que ela estava lá. Eles sabiam que nós sabíamos. O suspense que nos cercava agora não era mais sobre o passado, mas sobre se sobreviveríamos ao presente. A imobiliária e os seus protetores políticos não iam deixar que um bombeiro de baixa patente e uma advogada idealista derrubassem um esquema de milhões de reais. Eu peguei o distintivo do Batista, aquele que ele guardava com tanto orgulho, e o joguei no chão. Você vai me ajudar a acabar com isso, Batista? É a sua única chance de redenção, eu ordenei. Ele se levantou, limpou as lágrimas e, pela primeira vez em anos, viu o brilho do sargento de elite nos olhos dele. Ele sabia onde estavam os registros originais, os contratos assinados que ligavam o secretário de segurança à queima dos arquivos no prédio do centro. Estavam guardados em um cofre em um antigo galpão da zona portuária, um lugar que servia de bunker para os negócios da Terra Nova. Nós montamos um plano. Eu não podia confiar na polícia local e nem no comando do meu próprio quartel. Eu precisava de um ataque cirúrgico. Rodrigo, meu parceiro de equipe, foi o único para quem eu liguei. Ele não hesitou. Se é para fazer o certo, eu tô dentro, Gael. Onde a gente se encontra? O clima estava pronto para o desfecho. Estávamos indo para o Covil do Lobo, carregando as marcas de uma vida inteira de mentiras e chamas. Eu sentia que aquela seria a maior ocorrência da minha vida, e o resultado dela determinaria se eu continuaria vestindo aquela farda ou se eu me tornaria apenas mais uma sombra na história de Cuiabá. O segredo estava revelado, as peças estavam no tabuleiro, e o fogo final estava prestes a ser aceso. Edite 1. Muita gente perguntando como eu consegui manter a calma com o Batista. Eu não mantive. Por dentro, eu queria que o mundo acabasse, mas um bombeiro aprende a controlar o pânico. O pânico mata, a estratégia salva. Edite 2. O Rodrigo é o tipo de amigo que você quer ter em um incêndio de grandes proporções. Ele não faz perguntas difíceis. Ele só pega o equipamento e vai pro seu lado. Valorizem os parceiros de vocês. Edite 3. A Lívia está a caminho de um local seguro com as cópias digitais de tudo. Se algo acontecer comigo ou com o Batista no galpão, a verdade vai para a internet em 10 minutos. Estamos cercados, mas não estamos desarmados. O batismo final, a queda das máscaras e o novo comando do quartel. O galpão da zona portuária cheirava a óleo diesel velho e a mofo. Um contraste bizarro com o ar ozonizado da chuva que ainda castigava o telhado de zinco. Eu, Batista e Rodrigo estávamos agachados atrás de uma pilha de pneus, observando a movimentação. 3 carros pretos, motores ligados, e homens de terno que não pareciam nada com seguranças comuns. Eles eram o braço armado da Terra Nova Empreendimentos. O secretário de segurança estava lá pessoalmente, supervisionando a queima de uma montanha de arquivos que não podiam ser digitalizados. Eles estavam destruindo a história de 30 anos de crimes. Batista, com o olhar fixo e as mãos firmes como se estivesse segurando uma mangueira de alta pressão, sussurrou para mim: Gael, o cofre fica no mezanino. Se a gente pegar o livro de registros que está lá dentro, o esquema do secretário cai em cascata em todo o estado. Não usamos armas de fogo. Nós somos bombeiros, e nossa arma é o controle do ambiente. Rodrigo criou uma distração cortando a energia principal do galpão, enquanto eu e Batista avançamos pela lateral usando nossos cilindros de ar para não sermos detectados pela respiração pesada na escuridão. O silêncio foi quebrado pelo grito de ordem do secretário, mas já era tarde. Eu subi as escadas de ferro do mezanino com uma agilidade que só o medo e a sede de justiça podem dar. Arrombei a porta da sala da diretoria com um golpe de machado, o mesmo que usei para salvar a Lívia. O cofre estava lá, free. Batista apareceu logo atrás, digitando a senha que ele ainda lembrava dos tempos em que prestava serviços para aquela gente. Quando a porta de aço pesado abriu, não havia apenas dinheiro, havia confissões, contratos e a prova definitiva de que o incêndio da minha casa foi planejado nos mínimos detalhes. A saída não foi fácil. Fomos cercados no pátio. O secretário, um homem de cabelos grisalhos e olhos frios, apontou uma arma para o Batista. Você deveria ter morrido naquele incêndio junto com os outros, sargento. Sua caridade com esse moleque nos custou caro. Ele rosnou. Naquele momento eu não vi o homem que me criou como um criminoso. Vi um homem que estava disposto a morrer para que eu vivesse a verdade. Rodrigo apareceu com o caminhão do quartel, que tínhamos pegado emprestado, e ligou o canhão de água de monitor fixo.
O jato de alta pressão varreu os seguranças como se fossem bonecos de pano. No meio da confusão, a polícia militar, a parte honesta que a Lívia tinha acionado através do Ministério Público Federal, invadiu o local. O secretário foi algemado ali mesmo, no meio da lama e dos documentos chamuscados. A justiça tardou 30 anos, mas chegou com a força de uma frente fria. O escândalo derrubou o alto escalão da política estadual e a Terra Nova foi dissolvida, com seus bens confiscados para indenizar as vítimas de décadas de incêndios criminosos. Batista se entregou voluntariamente. Ele confessou tudo em um depoimento que durou 12 horas. Por causa da sua colaboração e do fato de ter salvado a minha vida e ajudado a desmantelar a quadrilha, ele pegou uma pena reduzida, em regime semiaberto, mas ele me disse que a verdadeira prisão era a que ele vivia antes, carregando aquele segredo. No dia em que ele foi para a unidade prisional, ele me entregou o seu velho capacete de comando. "O fogo agora é seu, Gael. Limpa o que eu sujei", ele disse com a voz embargada. 2 anos se passaram. A ferida da traição do Batista cicatrizou, deixando uma marca que me lembra todos os dias que ninguém é totalmente santo ou totalmente demônio. Eu me casei com a Lívia em uma cerimônia simples no quartel, com o pátio cheio de caminhões vermelhos e os meus companheiros de farda fazendo um corredor de honra. Ela se tornou uma das maiores advogadas de direitos humanos do Centro-Oeste, e juntos criamos uma fundação para ajudar órfãos de tragédias urbanas. A nossa casa agora é cheia de flores, e o cheiro que predomina é o do perfume dela e do café fresquinho, longe daquela fumaça que me perseguiu por tanto tempo. Hoje, eu estou sentado na cadeira principal do comando do quartel central de Cuiabá. Ocupo o lugar que um dia foi do homem que me salvou e me traiu. Quando olho para o espelho, vejo um capitão que não aceita propina, que não faz vista grossa para vistorias e que olha nos olhos de cada recruta com a autoridade de quem conhece o inferno por dentro. O sol está se pondo, pintando o céu de um laranja vivo que pela primeira vez não me lembra incêndio, mas sim o brilho de um novo dia. O alarme toca. É um chamado de rotina. Eu ajusto o meu cap, pego o meu rádio e dou a ordem para a minha equipe. O ciclo de dor se fechou, e o que restou das cinzas foi um homem que sabe exatamente quem é e por quem luta. Eu sou o Capitão Gael, e enquanto eu estiver de plantão, nenhuma casa vai queimar no silêncio da injustiça. Edit 1. Muita gente perguntou se eu ainda falo com o Batista. Sim, eu o visito todo mês. Ele está envelhecendo rápido, mas parece em paz. Ele sabe que a nossa relação nunca mais será a mesma, mas o perdão é um processo lento que eu escolhi trilhar. Edit 2. A Lívia está grávida de 7 meses. Vamos ter um menino. O nome dele vai ser Wilson, em homenagem ao meu pai biológico. Quero que ele cresça sabendo que a honra vale mais do que qualquer império de tijolos. Edit 3. Ser comandante é mais burocrático do que eu imaginava, mas cada papel que eu assino com honestidade é uma vitória contra o passado. Obrigado a todos que acompanharam essa saga. O fogo me deu tudo, mas a verdade me libertou.